E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Rolou uma treta bastante chata aí na internet entre o DC do canal Bleach Brasil e o site Omelete. A razão para isso é que foi postada uma matéria no site Omelete citando Bleach como sendo uma obra capenga e até mesmo medíocre. Quem tá certo e quem tá errado nessa história toda? Será mesmo que Bleach é uma obra realmente medíocre e capenga? Nesse vídeo eu vou dar uma opinião o mais fria e neutra possível sobre esse tema, e eu acho que vocês vão ter uma visão até mesmo um pouco melhor sobre esse assunto todo. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite e não interfiram na luta. Antes de tudo, eu sei que eu tô postando esse vídeo um tanto atrasado em relação à cronologia dessa treta, mas isso tá acontecendo porque eu precisei dar um tempo aqui no canal para me organizar melhor, já que eu tava bastante atarefado no meu trabalho e não tava conseguindo produzir os vídeos com constância. Então eu preferi dar um tempo até me organizar melhor, porque eu não quero ficar postando de forma avulsa. Agora falando sobre o tema do vídeo, apesar de a treta em si já ter se esfriado no momento em que eu postar esse vídeo, essa confusão é sobre um tema que eu gostaria de falar há um tempo aqui no canal, que é sobre se Bleach é uma obra genuinamente ruim, como dizem por aí, ou não. E também, eu faço vídeos de Bleach aqui no canal, e de certa forma sou um produtor de conteúdo de Bleach, mesmo que não faça isso com tanta frequência. Então eu acho que faz parte do meu papel também opinar sobre esse assunto. Mas enfim, resumindo, a treta é a seguinte: o site Omelete fez uma matéria cujo tema é explicar o porquê de obras ruins fazerem tanto sucesso com o público. E o principal alvo da matéria foi Bleach, já que o que motivou essa matéria foi a adaptação do arco final da obra em anime, que tá pra chegar. Falando de forma resumida, a matéria critica bastante o anime antigo de Bleach, e principalmente o mangá, pontuando vários problemas e também fazendo pouco caso dos fracassos que a obra teve, além de dizer de forma implícita que a vinda desse anime é uma cortina de fumaça com tudo de ruim que o último arco do mangá e o anime antigo representou. E galera, mandando a real pra vocês, não sei se foi a intenção da pessoa que fez a matéria, mas soou realmente como matéria hate de Bleach. Isso obviamente irritou bastante o DC da Bleach Brasil, que de longe é o maior produtor de conteúdo de Bleach aqui do Brasil. O DC respondeu o cara e rolou bastante troca de farpas nas redes sociais. Mas o que eu quero falar aqui não é especificamente da treta em si, mas do cerne da questão. Afinal, Bleach é uma obra medíocre? É disso que eu quero falar. Normalmente a galera pontua em Bleach os seguintes problemas: furos de roteiro, animes com muito fillers, poucos cenários no mangá e arco final ruim. Acho que são os 4 principais problemas que a galera mais critica. Eu não quero que esse vídeo fique longo, então eu vou tentar pontuar o mais rápido possível cada um desses tópicos. Primeiro falando do furo de roteiro, Bleach tem? Com certeza tem. E tem muitos. Mas isso é praticamente uma regra em obras como Bleach. Galera, escrever e desenhar uma obra semanal e que tem um grande alcance não é moleza não. É uma droga você criar uma história cheia de gente como editores e empresas metendo o nariz o tempo todo. Pessoas opinando na sua história, mandando mudar isso e aquilo, ou acrescentar ou tirar isso e aquilo. É praticamente impossível você criar uma história assim por tanto tempo sem que tenha furos e inconsistências. Quase qualquer obra que tenha condições semelhantes a Bleach vão ter esse tipo de problema. Por exemplo, Dragon Ball e Naruto, que eram postadas no mesmo ritmo que Bleach, se vocês prestarem atenção, o que mais vão ver é furo de roteiro, gente. Então, Bleach tem furos? Tem. Mas se isso por si só torna essa obra capenga, então você pode jogar no lixo quase todas as obras shonens grandes que existem. Outro ponto muito criticado é o excesso de fillers no anime. E isso é uma porcaria mesmo. O que a Pierrot fazia com os fãs de Bleach na época era surreal, enfiando grandes arcos fillers literalmente no meio da trama. Os fãs estavam acompanhando a história canônica de boa e literalmente
de repente, BUM! Arco de 30, 40 episódios fillers. Isso realmente não tem como justificar. Entretanto, o grande problema dos arcos fillers de Bleach não são as histórias em si, porque a verdade é que, se olharmos friamente, são boas histórias em maioria, com bons roteiros e tudo mais. O problema era realmente a duração dessas histórias e onde eram inseridas. Eu até estou planejando fazer um vídeo sobre os arcos fillers de Bleach. Tem algum tempo já isso, na verdade. Então eu vou deixar para falar mais a fundo disso nesse vídeo futuro. Então sim, os arcos fillers de Bleach foram um grande problema do anime. Porém, até mesmo essas histórias eram interessantes de ser contadas se ignorarmos o momento, como por exemplo o arco da Revolta das Zanpakutos, que trouxe uma história quase impecável. Isso prova que o mundo de Bleach foi realmente feito de uma forma interessante pelo autor, proporcionando múltiplas boas histórias paralelas. Agora falando mais especificamente das críticas em relação ao mangá, uma grande crítica e até zoeira que a galera faz é o cenário simples que a obra tem, e até mesmo a falta de cenários em alguns casos. Mas de novo, produzir uma obra semanal não é fácil, galera, é tudo muito corrido, então não dá realmente para ficar detalhando muita coisa. E essa questão dos cenários simples e poucos cenários não é algo específico de Bleach. Quase todo mangá com publicação semanal é assim. E por fim, a principal crítica a Bleach, e que é com certeza o calcanhar de Aquiles da obra, o seu arco final, que deixou muito a desejar. Galera, julgar o arco final de Bleach é muito complicado, porque aquele arco foi feito com muito sacrifício pelo autor, que para quem não sabe, estava com o tendão rompido quando desenhou aquele arco. Então não tem como esperar desenhos e cenários maravilhosos de um cara que está desenhando com o tendão rompido, né? Mas falando de uma forma bem fria, de fato, Taito Kubo cometeu um erro no arco final de Bleach, que foi continuar a obra apesar da sua doença, já que embora provavelmente ele tenha feito isso por amor ao seu trabalho e dedicação aos fãs, a verdade é que isso prejudicou demais o resultado final de Bleach. E por mais que naquela época os fãs japoneses talvez soubessem pelo que o Taito Kubo estava passando enquanto fazia o arco final, a verdade é que as circunstâncias passam, mas o resultado final é o que fica. Ou seja, com o tempo todos vão se esquecer de que o autor estava doente enquanto fazia aquele arco, mas o resultado final do arco está aí, e é esse resultado final que todos vão se lembrar e também criticar. O que o Taito Kubo deveria ter feito na época era ter segurado a onda, se recuperado apropriadamente e depois ter retornado com Bleach para então dar o fim que a obra merecia. É claro que também não dá para saber tudo o que ocorreu nos bastidores, então talvez ele não tivesse tido essa opção. Mas considerando o tamanho de Bleach, eu acho que ele poderia ter sim finalizado depois seu trabalho, mesmo que na época fosse cancelado. Afinal, o anime de Bleach também foi cancelado na época e tá voltando aí. E considerando também o quanto Bleach vendeu, eu duvido muito que o Kubo precisasse de dinheiro, então provavelmente seria financeiramente viável para ele parar. A atitude do Taito Kubo de terminar a obra de forma tão apressada somente para ter um final para os fãs foi bastante arriscada, e esse final foi uma grande mancha na história de Bleach. E por sorte, ele pelo menos vai ter a chance de consertar isso nesse anime, algo que obras menores com toda certeza não teriam. Agora finalizando falando sobre essa questão da treta da Bleach Brasil e do Omelete, eu sinceramente entendo muito o lado dos dois nessa história. Por um lado, o DC, por saber de toda a história por trás do arco final, com certeza sente que a obra Bleach e o autor Taito Kubo foram injustiçados, e como fã, ele vai defender o autor e a obra com paixão. Mas o escritor do artigo do Omelete, que com certeza não é fã de Bleach, não precisa saber dessa história toda. Ele está apenas analisando o resultado final da obra, que no fim é o que está aí para ser visto. Então ele provavelmente fez a sua análise se baseando no resultado da obra, na obra em si, e não no que aconteceu em bastidores lá no Japão há uma década atrás. Mas no fim, eu ainda acho também que o site exagerou um bocado na crítica. E apesar de o arco final de Bleach ter terminado mal, ele não foi um arco capenga e medíocre na totalidade. Acho que teve muitos pontos positivos, e sobre todos os problemas que a obra de Bleach teve em anime e mangá de forma geral, isso é quase uma regra em obras semelhantes. Resumindo então,
Entendo o lado da Bleach Brasil em defender Bleach, mas acho que o DC deve compreender o lado do Omelete, que fez uma análise fria da obra em geral, e não do que aconteceu em bastidores. Mas por outro lado, discordo da análise do Omelete, já que apesar de não achar Bleach uma obra tão perfeita e tão espetacular no sentido técnico, também acho que está longe de ser medíocre e capenga. Bom, gente, essa é a minha opinião sobre esse assunto todo, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Bleach é uma obra medíocre e capenga? É genial ou é somente boa ou mediana? Quem vocês acham que errou nessa história toda? O DC ou o Omelete? Deem suas opiniões aí nos comentários. Agradeço demais por vocês terem ficado até aqui, e agora vai estar passando outros vídeos de Bleach aqui no canal, além de algo a mais que o YouTube recomende para vocês. E é isso. Até a próxima, galera!